Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui, mesmo que distantes, compartilhando a palavra com cada um de vocês. É uma alegria para mim estar aqui nessa noite. Espero que a palavra de Deus possa adentrar na sua casa e também no seu coração para trazer transformação para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Nessa noite eu gostaria de falar sobre a vida e os seus percalços. Essa nova geração e consequentemente cada um de nós tem sido bombardeado por um pensamento demoníaco que afirma que devemos estar bem ou felizes em todo o tempo. Eu digo demoníaco porque ele tem adentrado em nossas casas, mentes e até mesmo em igrejas que passaram a pregar um pseudo-evangelho pautado numa vida de conquistas, de vitórias e bênçãos, sem levar em conta o chamado diário da cruz. De certa forma, a felicidade virou uma mercadoria, não é mesmo? Ela precisa ser buscada ou até mesmo comprada a qualquer preço, não importa o que deixemos para trás. Dias ruins é coisa para gente fracassada, como diria alguns youtubers. Essa semana passei por uma experiência que me fez pensar bastante a respeito da possibilidade de dias ruins que enfrentamos. Eu havia planejado algumas coisas para o meu dia que precisavam ser realizadas e nada daquilo se desenrolou do jeito planejado. O dia simplesmente ficou empacado. Uma tristeza tomou conta de mim, da minha alma. Eu não sei se você já ficou assim. De repente, tudo que estava bom se torna obscuro e nebuloso. Sua alma fica abatida, inquieta, pensamentos ruins começam a tomar a nossa mente e a partir daí começamos a procurar culpados e respostas. Pensamentos acelerados me levavam para vários lugares ao mesmo tempo. Uns culpavam a Deus, outros culpavam a mim mesmo, outros culpavam terceiros. Afinal de contas, se algo deu errado, é porque algo não estava certo, não é verdade? A verdade é que não, meus irmãos. O fato de algo dar errado ou não sair do jeito que planejamos, nem sempre significa que algo não está certo. Nem sempre significa que estamos em pecado, ou que alguém é culpado, ou que nós mesmos somos culpados, ou que estamos sob uma justiça divina. Enfim, naquela noite dormi bastante decepcionado, e ao acordar no outro dia, eu vi uma postagem no Instagram do grupo que eu sigo, C.S. Lewis Brasil, um grande escritor, e dizia assim, você pode visualizar agora essa imagem. Alguns dias, como você pode ver nessa imagem, somos como um balão cheio, cheios de vida, cheios de ar, cheios de alegria, e outros dias parece que estamos vazios. É o que a mensagem diz. E ela diz também que nós não precisamos lidar com tudo sempre, que está tudo bem ter dias assim. Ao contrário do que diz muitas pessoas e muitos artistas hoje, muitos influenciadores de que a nossa vida tem que ser plena todos os dias. Entretanto, como já falei anteriormente, esse pensamento maligno, ele nos conclama a viver uma vida de estabilidade emocional, física e espiritual em todo o tempo. Portanto, quando passamos por dias em que parece que as coisas não fazem sentido ou não vão bem, logo buscamos um culpado. Sentimos-nos mal, inquietos e abatidos. Como diz o pastor Rafael, são dias que parecem noite, dias que parecem que está literalmente de noite. Inclusive, a partir dessa ideia maligna, pessoas estão deixando filhos, esposas, esposos, pais, empregos, sonhos, em busca dessa pseudo forma de alegria e de felicidade, como se ela fosse possível. Mas não se engane, meu amado, isso não passa de uma artimanha do inimigo para confundir e enganar, inclusive muitos cristãos. Nesta mesma manhã que eu vi esse post,
Deus me trouxe à memória uma história do apóstolo Paulo, inclusive que eu havia conversado com a Elis 3 dias antes em casa. Eu gostaria de ler essa passagem com você, que nós a encontramos no texto, na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9. O texto diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, veja que interessante. Nos primeiros 6 versículos desse mesmo capítulo 12, Paulo estava falando sobre momentos ímpares que ele esteve e passou com Deus. Talvez momentos que nenhum de nós tenhamos passado. Ele diz que foi arrebatado ao 3º céu. Inclusive ele diz no texto que ele não sabe como explicar, mas ele sabe que isso aconteceu. E de forma inesperada, ele faz uma transição do relato das visões celestiais que ele teve, diretamente para o espinho na carne que ele também possuía. Que contraste gritante, não é mesmo? Essas 2 experiências do apóstolo Paulo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, provou as bênçãos de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia. Você já viveu dias assim? Eu vivi aquele dia, já vivi outros e creio que viverei muitos outros, inclusive. Mas o que poderia ser esse espinho na carne de Paulo? O que lhe traria tanto sofrimento a ponto de orar para o Senhor que tirasse isso da vida dele? Quero trazer rapidamente algumas possibilidades do que era esse espinho na carne, segundo alguns exegetas e comentaristas bíblicos. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia nessas tentações espirituais que o afligiam constantemente. Trata-se das limitações de uma natureza corrompida pelo pecado, os tormentos da tentação ou a opressão demoníaca. Não sei você, mas por muitos momentos eu também passei por isso. E todos passaram, inclusive Jesus, sendo tentado e sendo perturbado pelo inimigo a todo momento. Os grandes heróis da fé passaram por situações como essas e, apesar de estarem no rol da fama da Bíblia, não foram livres de tais situação. Já Lutero pensava que o espinho na carne de Paulo eram as muitas e variadas perseguições sofridas tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. Todos sabemos que de perseguidor Paulo se tornou perseguido e por onde ele passava, devido à sua mensagem confrontante que pregava, continuava sendo perseguido. Na história, temos vários homens que foram perseguidos, mortos, queimados, decapitados por amor ao Evangelho. Deus, em sua infinita misericórdia, não os livrou de tal sofrimento. Afinal de contas, tinha um propósito muito maior para cada um deles. Outros autores ainda afirmam que a possibilidade desse espinho na carne pode ser enfermidades físicas, desde a epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre, malária e até uma deficiência visual. Meus amados, a verdade é que há muitas ideias e nenhuma resposta conclusiva, ou seja, a gente não sabe ao certo o que era. Apenas sabemos que isso lhe trazia grande sofrimento, como ele próprio relatou. Diante desse cenário e da necessidade que nos é imposta através dessa cultura atual de sermos e nos sentirmos completos e cheios, como aquele balão da imagem em todo momento, eu gostaria de trazer algumas verdades para o seu coração, verdades que Deus também me lembrou e
trouxe a minha alma enquanto eu estudava e ainda estava com a minha alma batida por causa daquele dia ruim. Verdades que me lembraram que o fato de estarmos enfrentando dias sombrios representam muito mais do que os nossos olhos carnais e humanos podem ver. A primeira verdade que eu gostaria de deixar para você, para que você possa meditar é: o sofrimento é inevitável. Sim, meus queridos, enquanto alguns psicólogos, coachings e até mesmo pastores despreparados afirmam que com Deus você deve ter uma vida só de vitória, inclusive reivindicar a Deus uma vida plena de riquezas, sem lutas e sem dores, a Bíblia nos mostra que isso não é verdade. Faz parte da vida e continuará fazendo momentos em que o sofrimento baterá à nossa porta. Se pegarmos a Bíblia Sagrada, veremos histórias e mais histórias caracterizadas pelo sofrimento. Vale lembrar que esse sofrimento nem sempre está ligado a erros pessoais, pecados ou a justiça divina. Não, por vezes ele não está ligado a nada disso, é simplesmente parte da vivência. Lembremos de José, que foi vendido por seus irmãos de forma injusta, sem ter feito nada, e depois foi preso também injustamente por ser íntegro e não se render ao prazer proposto pela mulher de Potifar. Lembre-se disso. Ou como se esquecer de Jó, homem íntegro que a Bíblia diz que acabou perdendo tudo aquilo que ele amava. Irmãos, a grande verdade é que a Bíblia nos revela é que não há vida indolor. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável, seja ele físico, emocional ou espiritual. Rick Warren, no livro chamado Uma Vida com Propósito, afirma que a vida do ser humano é como um pêndulo que oscila para a direita e para a esquerda. Portanto, não caia nessa ilusão, nessa armadilha de achar ou de querer buscar uma vida sem problemas e dificuldades. Um casamento perfeito, a felicidade num outro casamento, filhos perfeitos, trabalho perfeito, igreja perfeita, pastor perfeito, chefe perfeito. Perfeição é coisa para a rede social. No chão da vida, isso não acontece. Vejo pessoas que se divorciam sem motivo em nome dessa pseudo-felicidade oferecida pelo mundo. Eu vejo pessoas que desistem de sua integridade moral. Homens e mulheres que abandonam suas famílias em nome de uma pseudo-satisfação que atende por vários nomes como trabalho, carreira, viagem, paixões, carros, fama. Como cristãos autênticos, precisamos reconhecer e aceitar que a caminhada cristã nem sempre será num mar de rosas. Inclusive, Jesus nos alertou dizendo as seguintes palavras que encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Sim, o sofrimento humano é inevitável, mas também é passageiro. Olha o que diz 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Queridos, nós não somos deste mundo, estamos nele de passagem, somos peregrinos e em breve todo sofrimento será cessado para aqueles que de fato creem em Deus como seu Senhor. Portanto, meus amados, lembrem-se que algumas adversidades são e fazem parte da vida de todo cristão. São consequências do pecado adâmico e não há o que fazer. Qualquer um que queira lhe oferecer um evangelho, ou uma vida, ou um casamento, ou uma relação entre pais e filhos, que seja diferente dessa ideia, fuja, pois não passa de anátema. A segunda verdade que Paulo nos ensina nesse pequenino texto de 3 versículos é que o sofrimento por vezes é indispensável. Isso mesmo. Mas por que o sofrimento seria indispensável? Por que precisamos sofrer se Jesus já morreu por nós?
A grande verdade, meus amados, é que nós, como seres humanos e pecadores, temos uma teimosia e uma descrença inata que somente o sofrimento pode alterar. A lei foi dada a Moisés não como uma lista de impedimentos, não como uma lista de nãos, mas como uma forma de proteger o povo. Proteção de todas as ordens físicas, morais, espirituais, ou seja, orientações de Deus que preservavam a vida e a integridade do ser humano como um todo. Deus sempre se preocupou com o nosso bem-estar, apesar do nosso pecado, e nos orientou através do longo da história, usando o povo de Israel, e nos orienta até hoje através da sua palavra que é viva e eficaz. Enquanto muitos acham que a Bíblia é um livro de regras e impedimentos, eu continuo afirmando que ele é um manual que, quando seguido à risca, é capaz de nos livrar de várias ordens do mal. E o que é mais importante, nos proteger de nós mesmos e da maldade que mora em nosso coração. Portanto, o sofrimento vem muitas vezes para nos ensinar. No caso específico de Paulo, tal sofrimento era para evitar uma potencial soberba que poderia surgir no coração dele. Ou seja, o espinho na carne fazia com que ele não se enchesse de orgulho por ter visto o céu, por ter sido arrebatado e por ter feito tantos milagres através do poder de Jesus. Meus irmãos, se hoje a gente que se transforma e se acha maior porque tem um carro melhor, um ministério na igreja, ou porque discipulou 3 ou 4 pessoas na vida, imagine Paulo que foi levado aos céus. Se para Paulo o sofrimento trouxe esse ensinamento, para outras pessoas trouxe outros tipos de aprendizado, como de dependência concreta em Deus. Aprender a depender de Deus não é uma tarefa fácil. Basta analisarmos o povo no deserto, onde Deus mandava pão do céu, mandava codornizes quando eles queriam comer carne, as roupas não se gastavam, os sapatos não se gastavam, Deus abriu o mar vermelho e ainda assim parte do povo não aprendeu a depender e a confiar de Deus. A verdade é que o sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens e das adversidades da vida também. Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, está correto quando diz que Paulo sabe que Deus está no controle, não Satanás. Se Satanás realizasse seu desejo, ele teria preferido que o apóstolo Paulo fosse orgulhoso ao invés de ser humilde, não é verdade? C.S. Lewis diz que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. A dor sempre tem um propósito, mais que uma causa. Guarde bem essa frase agora. Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu filho. Isso mesmo, Deus não desperdiça o sofrimento que você tem passado. Olhando para a sua vida hoje, quais são os espinhos na carne que você tem carregado? Você já orou por mais de uma vez e ele não foi aliviado? Se você já confessou a Deus, não se encontra em pecado, e a angústia, o sofrimento e a alma continua abatida, procure olhar para o seu sofrimento com os olhos de um aprendiz. Veja quais são os ensinamentos que ele está querendo lhe deixar, seja uma mudança de comportamento ou um simples fato de aprender e entender que nessa vida não teremos respostas para todas as coisas, mas que Deus continua no controle de tudo. Sim, o sofrimento é inevitável, mas é também pedagógico. Portanto, meu amado, aprenda, amadureça e deixe Deus trabalhar em sua vida a partir do sofrimento que você está passando. Uma terceira verdade e última desse texto que eu quero trazer acerca do sofrimento humano é que Deus se mostra presente para nos consolar, ainda que não possamos ver ou sentir. Veja o que Deus diz a Paulo no versículo 9: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem a que ele queria, pois ele queria ser curado, mas era a resposta que ele precisava, era o suficiente. Deus não respondeu a Paulo, Deus respondeu a Paulo que ele não estava sozinho, abandonado.
Ele não sofria só, ele não estava à mercê da vida, do mal de Satanás. Deus estava no controle da vida dele e operava com eficácia. Nós precisamos compreender que Deus está conosco, que Ele está no controle das nossas vidas, que Ele é soberano, bom e fiel. Jó entendeu isso, não sem antes passar por muitas adversidades. Olha o que diz o capítulo 42, versículo 1 de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não sei qual tem sido a sua adversidade, meu amado, mas Deus sabe e lhe conhece. Ele está pronto para levar consolo à sua alma abatida. Ele deseja lhe consolar a respeito das mais diversas adversidades, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Ainda que esse sofrimento seja duradouro, Ele continua ao seu lado, caminhando dia a dia. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. A história nos mostra grandes homens e mulheres que não tiveram seus espinhos retirados enquanto viveram nessa terra. Paulo foi um deles. Morreu carregando em sua carne um espinho e ainda assim foi um servo fiel em todo o tempo. Não teve a sua oração atendida da maneira que desejava, mas compreendeu que tal sofrimento era necessário e servia para a glória de Deus. Aprendeu que apesar do sofrimento, o poder de Deus se aperfeiçoava em sua fraqueza. Temos outros exemplos de homens em que o poder de Deus se aperfeiçoou em sua fraqueza. Alguns eram gagos, outros eram considerados jovens demais, outros eram temperamentais, mas ainda assim o poder de Deus se manifestou na fraqueza de cada um deles. Amados, essas 3 verdades já seriam suficientes para analisarmos e pensarmos que o sofrimento, apesar do que ele gera, faz parte da vida e ainda pode colaborar com o nosso crescimento e mostrar a boa mão de Deus sobre nós. Entretanto, ainda que você não concorde com nenhuma dessas verdades, Deus ainda disse o seguinte a Paulo: a minha graça te basta. Uau, meus amados, que frase! Deus, eu perdi meu filho, a minha graça te basta. Deus, eu perdi meu trabalho, a minha graça te basta. Deus, estou com uma doença séria, a minha graça te basta. Deus, eu estou cansada no meu casamento, a minha graça te basta. Vemos pessoas que se afastam de Deus por muito menos, que abandonam a caminhada cristã por picuinhas e caprichos da vida. Paulo tinha um espinho que lhe causava sofrimento e Deus apenas, se é que podemos dizer assim, disse a ele: a minha graça te basta. Talvez você possa estar se perguntando em que consiste essa graça, como ela se faz suficiente, ou como ela pode me dar, bastar, ou como ela pode me bastar em meio ao meu sofrimento. A graça é algo melhor e maior do que a nossa própria vida. Ela é o motivo de ainda continuarmos vivas, de termos esperança de uma vida longínqua e eterna. A graça é a provisão de Deus para as nossas necessidades, embora nem nós saibamos quais são elas de fato. Afinal de contas, temos o nosso coração totalmente enganoso, como diz a palavra de Deus. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. Ouvir de Deus, a minha graça te basta, é o mesmo que ouvir que ainda que tudo esteja ruindo, ainda que o nosso emprego tenha ido embora, ainda que a nossa saúde esteja fragilizada, ainda que não tenhamos todos os nossos sonhos realizados, que Ele continua sendo Deus sobre nossas vidas e nos permite continuar vivendo por meio dessa maravilhosa graça e misericórdia. Sobre essa graça, Lutero disse a seguinte frase: chamo de graça aquela enorme calota para debaixo da qual eu transfiro todos os meus pecados, toda a minha miséria moral, todo o meu sentimento de culpa, todas as minhas imundas justiças, todo o meu desespero, todo o meu pavor do inferno e eu por inteiro. Ali eu me projeto do justo juízo de Deus, totalmente calado, sem apresentar uma justificativa sequer, porque não a tenho, sem alegar alguma possível obra e sem dividir com qualquer outro a minha culpa pessoal. Faço isso pela fé na pessoa e no sofrimento vicário de Jesus Cristo, atraído que sou pelo amor de Deus.
A graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. Paulo, no final da vida, preso numa masmorra romana, disse que estava lidando com a solidão, com o abandono, com as privações, com a traição e com a gratidão. Mas Deus o revestiu de forças e o capacitou a cumprir o seu ministério. A graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos basta, a graça de Deus é melhor do que a vida, a graça de Deus nos toma pela mão, leva-nos vitoriosamente neste mundo e depois nos recebe na glória. Amados, ao estudar ou pensar sobre o mal que me abatia e deixar essas palavras, a minha graça te basta, inundarem a minha alma, eu recebi um refrigério e uma paz do Senhor. Entendi que ainda que as coisas estejam ruins, a graça dele me basta e me é suficiente, afinal de contas estou vivo, respirando e amanhã será um novo dia. Ainda que o choro dure várias noites, a graça dele me basta e o amanhecer uma hora chegará. Caso não seja aqui, amanhecerei na eternidade. Quero lhe perguntar, como você tem encarado seus dias ruins? Tem culpado a si mesmo? Tem culpado a Deus ou a um terceiro? Está desesperado atrás de respostas? Já orou e não recebeu a resposta que esperava? Não importa o que você faça, essa pseudo-felicidade, essa pseudo-vida plena não existe. Sim, você pode ter dias ruins. E nesses dias ruins, eu lhe convido a fechar os seus olhos e ainda que sua alma esteja abatida, ouça Deus sussurrar em seus ouvidos: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma boa noite, você, sua casa e sua família. Até mais.